Olá, está no ar o Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico, morador, venha tirar todas as suas dúvidas e hoje falaremos sobre assaltos em condomínios. Infelizmente, o país passa por uma situação extremamente complicada de segurança pública e nós, operadores dos condomínios, moradores dos condomínios, também somos vítimas de situações onde ficamos à mercê do Estado, mas em alguns momentos poderemos sim agir e ao final desse programa você vai entender quais são as responsabilidades do condomínio, o que o condomínio deve ou não deve fazer e algumas medidas, umas simples, outras mais complexas, mas medidas que vão ajudar o condomínio a prevenir qualquer tipo de assaltos em condomínio. Então vamos para a nossa primeira tela, onde eu trago aqui algumas situações do dia a dia, o noticiário trazendo 3 homens armados invadem condomínios. Nós temos cada vez mais situações envolvendo condomínios. Logicamente que isso também está acontecendo porque a gente tem cada vez mais condomínios, mas isso acontece em função do problema de segurança pública que nós estamos enfrentando. Então, vou mostrar para vocês como esses meliantes eles têm entrado nesses condomínios e como a gente pode evitar isso. Então, nessa primeira tela, uma tela que eu encontrei na internet do jornal O Dia do Rio de Janeiro, muito interessante e que traz um resumo daquilo que a gente vai falar. Então, se você observar, o porteiro ou aquele agente, ele está dentro do condomínio, ele não está mais fora. Então, chegou-se à conclusão que aquela pessoa que ficava do lado de fora, ele evita, sim, diversas situações, mas ele evita aquela pessoa mais simples, aquele bandido eventual, mas ele também vira uma ferramenta para aquele bandido que entra no condomínio para que ele faça aquela pessoa do lado externo refém e utilize essa pessoa para adentrar dentro do condomínio. Não permitir a entrada de entregadores dentro do condomínio, seja aquele que está entregando a pizza ou o motoboy, também é uma medida de segurança extremamente importante. Desconfiar das aparências daqueles que vão adentrar do condomínio, então não achar que só porque a pessoa está de terno e gravata, ela é uma pessoa confiável dentro do condomínio. A utilização de tags ou como que o automóvel deve adentrar dentro do condomínio, quem deve abrir o portão, quem deve fechar o portão, também é de extrema importância. É importante que a barreira física ela ocorra. Se você tiver 2 portões, quem deve abrir o primeiro portão é o morador. O segundo portão ele deve ser aberto pelo porteiro, pelo responsável dentro do condomínio para a abertura desse portão. Lembrando que existem ferramentas que permitem que dentro da portaria, a partir do momento que você aciona o botão, o porteiro já sabe quem está adentrando qual a unidade. E existe a possibilidade de um botão de pânico. Então, você tem 2 ou 3 botões, um deles é pânico silencioso. Você vai adentrar no condomínio de forma silenciosa, você vai avisar que está ocorrendo um pânico, que vai ser transmitido tanto para a portaria quanto para a central de monitoramento. As câmeras de segurança bem focadas, bem trabalhadas, com uma empresa que possa monitorar essas imagens é de grande valia. Então, alguns condomínios colocam câmeras de segurança, só que essas câmeras elas não são gravadas ou elas não têm uma definição. Então, o projeto é importante para que o condomínio possa se proteger. Não basta colocar aquela câmera, alguns condomínios colocam até umas vazias para que tragam apenas uma falsa sensação de segurança. Isso pode representar um perigo na ocorrência de qualquer situação, não vai ajudar e o meliante não vai deixar de entrar no condomínio porque tem uma câmera de segurança ou não, porque hoje a maioria dos condomínios tem sistema de monitoramento. Temos alguns dados da Secretaria de Segurança de São Paulo, da Secretaria de Segurança do Rio, que o número de assaltos em condomínios, por exemplo, em São Paulo, aponta um aumento de 172% em roubos e furtos em condomínios. Então, são números alarmantes. No Rio de Janeiro, os roubos à residência cresceram 23% e a cada 9 horas uma casa é assaltada. Então, vamos trabalhar para que o condomínio fique protegido, seja um local mais protegido.
como que esses roubos, como esses furtos ocorrem. Em condomínios residenciais, em condomínios comerciais, condomínios em plano vertical, aquele condomínio que nós conhecemos pelo prédio, com diversos andares, o assalto costuma ocorrer pela porta da frente. Por quê? Porque a portaria é o coração do sistema de segurança. Então, a partir do momento que aquele porteiro está rendido, fica mais fácil para os meliantes entrarem e realizarem qualquer tipo de assaltos. Então, nós temos dados de que 90% dessas invasões dentro de condomínios, elas ocorrem pela porta da frente, pela portaria de pedestres ou pela garagem. Então, é importante que se reforcem os procedimentos tanto na entrada de pedestres quanto na entrada de veículos. Já os condomínios horizontais, loteamentos, aqueles que têm ruas extensas e têm uma cerca muito grande, tem uma área muito grande para se vigiar, mais de 80% dessas invasões ocorrem pelo perímetro. Então a pessoa ou vai pular o muro ou vai cortar a cerca. Então, para esses condomínios, para esses loteamentos, é importante que se trabalhe com uma segurança perimetral, com equipamento que possa verificar se alguém está pulando o muro, ou um monitoramento na cerca, ou uma ronda, são essenciais para inibir esse tipo de ocorrência. A frente de segurança, nós precisamos saber que ela não está ligada apenas em algumas medidas. Então nós temos as barreiras físicas. Então, fisicamente a pessoa fica inibida de adentrar dentro de um condomínio, mas ele não é o único elemento que permite com que não ocorra um assalto. Nós temos o treinamento daqueles funcionários, então a ação humana, aquele porteiro. Então não adianta eu ter uma porta dupla com aço, super protegida, se o porteiro de forma inadvertida vai abrir aquele portão. Uma outra situação, uma outra vertente é o morador. Então, se o morador deixar com que aquela portaria seja aberta de forma rápida, sem verificações iniciais, eu também passo a ter um problema. Eu gosto de usar dois exemplos. Nós temos hoje um golpe no mercado, onde o meliante ele chega e pergunta qual unidade está à venda ou locando. E depois ele consegue o telefone da portaria, faz-se passar pelo proprietário e ele mesmo libera a entrada daquele apartamento. Isso ocorre também para entregadores. A pessoa liga, olha, eu vou deixar, eu sou aqui do segundo andar, vão me entregar flores ou vão me entregar alguma situação, algum objeto. Isso ocorre em condomínios muito grandes, onde as pessoas não sabem quem é quem, o porteiro não conhece todo mundo. Ocorre também em menores, mas isso é mais comum em condomínios maiores. Temos também os falsos policiais, os falsos medidores de gás. Então existem inúmeros golpes que o condomínio tem que se preparar para enfrentar. Como o condomínio vai enfrentar uma situação como essa? Através de treinamento, trazendo aquele porteiro mais próximo para que aquele porteiro entenda o que está acontecendo. E o síndico? Como o síndico pode trabalhar para evitar esse tipo de situação, a prevenção de assaltos? Então vamos ver agora o slide que traz a questão do síndico. Então, como o síndico deve trabalhar? Através, por exemplo, da solicitação de antecedentes criminais e pessoais dos funcionários. Como ele vai fazer isso? Através de uma empresa especializada. Ele pode pedir, inclusive, para o próprio funcionário que traga uma certidão negativa dos antecedentes, mas é mais saudável que ele mesmo solicite para a administradora do condomínio, uma empresa particular, de forma legal, possa fazer essa verificação. Como mais o síndico pode atuar? Ele pode ter o cadastro atualizado dos condôminos, incluindo placa de veículos, nomes de parentes. Isso faz com que a portaria tenha uma noção, tenha ideia de quem transita ali, quem é quem. Se a gente não consegue identificar, a gente pode deixar o meliante entrar sem que consiga identificar se ele é um meliante ou se ele é, por exemplo, um morador. Fiscalizar a rotina de trabalho dos empregados, estar próximo, oferecer treinamento. O zelador deve estar muito próximo desses funcionários para entender as necessidades e suprir. Às vezes um telefone bloqueado na portaria para que aqueles porteiros não façam ligações pessoais impede com que ele possa, no momento de dificuldade ou no momento de verificação, pegar o telefone e ligar, por exemplo, para o morador através do celular para perguntar: você está esperando realmente uma entrega?
Devo liberar a entrega da pessoa? Devo liberar a entrada? Está dizendo que é seu parente? Então, essas situações precisam ser verificadas e o síndico só consegue fazê-lo se estiver próximo da operação. Manter entradas bem iluminadas, lembrando que aquele meliante, ele muitas vezes, a maioria dos assaltos ocorrem com assaltantes oportunistas, aqueles que vão colocar o revólver na cintura, vão observar 1 ou 2 dias aquele prédio antes de adentrarem. Então eles vão entrar no prédio que tiver maior facilidade. Então, quanto maior a dificuldade, maior a chance de você inibir que aquele meliante entre no seu prédio e procure outro alvo. Então o prédio bem iluminado também afasta aquele que quer adentrar dentro do condomínio. Manter equipamentos de segurança e comunicação em ótimo estado de conservação. Nós temos até hoje monitoramentos feitos com videocassete, com tape, é uma situação obsoleta. Ou equipamentos que não gravam, ou que gravam de forma inadvertida, botões de pânico que não funcionam, falta de monitoramento. O equipamento eletrônico é de grande valia e essencial tanto para elucidar posteriormente um furto, um roubo, um crime dentro do condomínio, como de forma preventiva, porque algumas vezes, infelizmente, aquele meliante ele teve informação privilegiada de dentro do próprio condomínio. E temos outras situações também que você está vendo aí que vão poder agregar no dia a dia. E vamos falar o que o funcionário pode fazer também para melhorar a sua segurança. Primeira situação, ele deve permanecer no posto de trabalho. A portaria é o coração do condomínio. É ali que ocorrem os controles, as ligações, as aberturas dos portões, o telefone, caso ele precise de algo, o interfone. Então, todas as vezes que ele abandona aquele posto, ele está deixando aquele condomínio vulnerável. Temos, inclusive, empresas que monitoram a saída e a entrada daquela porta da portaria. E temos condomínios que optam em blindar aquele portaria, aquele espaço para trazer maior segurança, uma vez que é sim a portaria o coração do condomínio. Sempre consultar o morador de forma prévia para saber se aquela pessoa pode adentrar ou não. Caso exista a necessidade de uma visita constante, o morador ele precisa previamente informar que aquela pessoa não precisa de cadastro. Todas as vezes que o funcionário fica sem ação, ele acaba, para às vezes não perder o emprego ou para não ter uma desavença com o morador, liberando de forma inadvertida a portaria. Então, o morador mantendo o cadastro organizado, o porteiro tendo acesso às informações, seja de forma escrita através de um livro ou de uma pasta, ou através de um sistema. Hoje muitas empresas oferecem sistemas, onde inclusive o morador pode liberar apenas com um toque do seu mouse, do seu computador, uma visita, o que também facilita o dia a dia. Temos uma situação onde o morador ou o porteiro muitas vezes se ausentam do condomínio para deixar o lixo do lado de fora. São momentos oportunos para que meliantes ingressem dentro do condomínio. Então o condomínio não deve tomar esse tipo de medida. Como nós temos um grande número de assaltos que ocorrem dentro da garagem, então é importante que exista uma identificação, que existam câmeras de segurança, que a pessoa dentro daquela gaiola que nós chamamos do entretravamento entre os portões, abaixe o vidro, identifique. O condomínio pode criar um código de segurança para que a pessoa entre quando nada estiver ocorrendo, ou aquele controle que falamos anteriormente, também são medidas importantes. E os moradores? O que os moradores devem fazer? Então, primeira situação que o morador precisa saber é que a segurança e o conforto não andam juntos. Quanto maior a segurança, menor o conforto. Ninguém quer ser questionado, ninguém quer abrir o carro, ninguém quer ter um portão duplo. Logicamente que é muito mais fácil você adentrar no seu condomínio abrindo uma única porta ou não identificando quem está atrás no seu automóvel. Mas são medidas que ajudam a manter a segurança. Então o condômino precisa entender, precisa estar consciente que o conforto é perdido em alguns casos em função do aumento da segurança. Como que você, morador, pode contribuir? Como você, síndico, pode explicar para o seu morador como ele pode contribuir? Então, vamos lá. Somente descer a portaria quando o assunto for de seu interesse. Não ficar na portaria, não ficar batendo papo com aquele porteiro que está trabalhando, não circular naquele local de forma desnecessária
para que possa trazer insegurança ou desviar a atenção daqueles que estão ali trabalhando. Evitar comentários da sua vida íntima, patrimônio, ganhos na frente dos outros. Isso serve em qualquer local, é uma lição que nós temos que levar para a vida. E muitas vezes você acaba comentando na esquina, no jornaleiro, na quitanda ou na própria portaria, isso pode prejudicar e pode te fazer alvo de um assalto, de uma situação constrangedora. Quando você contratar empregados domésticos, babás, motoristas, exigir sempre referências e a documentação, a certidão negativa de qualquer tipo de situação perante o fórum criminal, você pode exigir, ou você pode contratar uma empresa que traga os antecedentes criminais dessa pessoa, mas ter referências é importante. Cuidado para não ser induzido com falsas referências também. Ter a segurança na sua própria residência, como através de olho mágico, trincos de segurança. Por quê? Porque o condomínio não é responsável pela segurança da sua porta para dentro. Assaltos, furtos ocorridos dentro de residências não são de responsabilidade do condomínio, salvo exceções. Evite esse tipo de situação, de ter um policial na sua portaria, de ser rendido. Essa é a ideia do programa de hoje. Estamos chegando ao final desse programa, lembrando que ele continua na semana que vem. Semana que vem teremos inclusive uma entrevista com um delegado de polícia que vai passar alguns casos práticos do dia a dia. Te vejo na próxima semana. Obrigado pela sua audiência.